Mas agora a gente vai falar de um outro assunto. De acordo com a Sociedade Brasileira de Reumatologia, a bursite é a inflamação ou irritação de uma bursa, que pode causar dor, rigidez e inchaço. Para falar sobre esse assunto, eu recebo aqui na nossa casa o ortopedista Dr. Felipe Pires. Doutor, seja muito bem-vindo ao nosso Santa Receita, por favor, doutor. Boa tarde, Abi. Boa tarde. Obrigado novamente pelo convite, viu? Eu que agradeço, doutor. Doutor, quando a gente fala em bursite, acho que todas as pessoas já pensam exatamente nessa parte aqui, ó. Ah, é aquele lá que a gente põe um negocinho para segurar, que dói. Mas é muito além disso, né? O que é a bursite, doutor? A bursite é a inflamação da bursa, que é uma estrutura anatômica que todo mundo tem. E a gente tem mais de 160 bursas espalhadas pelo corpo. Então não é só aqui. Então não é só no ombro. Então a gente pensa em bursite, a gente lembra do ombro. Exato. Mas não é verdade. Tem bursite no local todo. Você tem 160 possibilidades de ter bursite. E onde a gente encontra a nossa bursa? Tem no ombro, tem no cotovelo, tem no joelho. No joelho tem mais de 10 bursas, sabe? Nossa! O mais comum realmente é ombro, quadril, joelho e tornozelo e pé. Mas tem em outros locais, mão, em todas as regiões da articulação tem bursite. Tem bursite. O que a gente tem aqui, doutor? Olha só, então trouxe primeira opção, Abi, o ombro. O ombro tem a bursite que é a mais famosa, que é no ombro, quando a gente fala. Muita gente até confunde bursite, que é a inflamação da bursa, com tendinite. Com tendinite, é verdade. Que é a inflamação do tendão. A bursa, ela está entre o tendão e o osso. Ela protege aquela região para justamente diminuir o atrito no movimento do tendão. Tá. Isso que é interessante. Eu até trouxe alguns protótipos aí para mostrar para você, viu, Abi? Ai, boa, vamos ver já. Mas é aqui, esse é o do ombro. Esse é o ombro. Aí temos aqui, Abi, o joelho. O joelho, a gente tem uma bursite que é a mais comum, que é a pré-patelar. É muito comum em dona de casa, quando agacha muito para limpar o chão, por exemplo, sobrecarrega a região do joelho e aí inflama a bursite na frente do joelhinho aqui. Nossa, que interessante. Por exemplo, outro exemplo, quem reza muito ajoelhado, muito tempo, também pode inflamar essa bursa aí, e aí chama-se bursite do joelho, ou bursite pré-patelar. Que interessante. O terceiro exemplo, Abi, é o pé. Temos um caso muito comum, que é a bursite que dá atrás aqui do calcanhar, que é justamente quem usa calçado muito apertado, por exemplo. Quando a gente aperta o calçado aqui nessa região, inflama essa bursa aqui e aí a gente tem uma bursite do tendão de Aquiles. Então muita gente se assusta quando fala, nossa, o que deu no meu pé, doutor? Bursite. Mas como, doutor? Pois não é só no ombro. Exatamente, é por aí mesmo. Vamos ver os protótipos, doutor. Você falou que você trouxe, vamos lá. Que eu quero ver o que o senhor trouxe pra gente. Que máquina é essa, doutor? Então, essa aqui é a terapia de ondas de choque. Mas olha só que legal que eu trouxe pra você. Pode dar a volta aqui. Dá licença, isso. Olha só, então todo mundo tem essa estrutura aqui, que é a bursa. Que é, nada mais é que uma bolsa, que o bursa vem de bolsa, que é como se fosse uma almofada para proteger a nossa articulação. Tá, como se fosse uma cartilagenzinha. Como se fosse um tecido, uma almofada. Uma almofada mesmo. Isso, que protege essa região. O que acontece? Quando a gente faz muito esforço repetitivo, por exemplo, pega muito peso, no caso do ombro, acima de 90 graus, aquelas pessoas que trabalham na produção das empresas, faz muito esforço repetitivo, ela inflama. Quando ela inflama, ela aumenta de tamanho, então ela distende e ela fica com líquido dentro dela. Por isso que quem tem bursite, a gente consegue visualizar com dor, um inchaço, que é o edema, a inflamação, e aí junta líquido dentro da bursa. Então ela aumentou de tamanho e pode ver, tem líquido dentro dela. E aí, doutor, como é que a gente faz para tratar? O tratamento inicial da bursa é, primeiro, marcar uma consulta com o seu ortopedista, ele vai avaliar, ver se realmente é bursite. O exame que a gente pede, além do anamnese, do exame físico do médico, é ou o ultrassom ou a ressonância magnética. Que aí ele vai visualizar se essa bursa está aumentada de tamanho, se tem líquido dentro dela. Uma vez que a gente tem isso daí, a gente indica, tá quente o local, gelinho. Porque ele dá tipo uma febre, doutor? Não, ele não chega a dar uma febre, mas ele dá uma inflamação, fica quente a região. Então a gente vai diminuir essa temperatura com gelo.
Aí a gente vai avaliar também o que está causando essa bursite. Se é o esforço repetitivo, vamos diminuir desse esforço. Outra situação, junto com isso, a gente utiliza medicamentos, analgésicos, anti-inflamatórios e relaxantes musculares, sempre com o auxílio do seu médico, nunca automedicação. E aí, mesmo assim, aqueles pacientes que não melhoraram, aí a gente tem o que tem de mais moderno na ortopedia que eu trouxe em primeira mão para você. Olha! Que é, primeiro, ou a gente pega uma seringuinha como essa, punciona esse líquido, injeta um medicamento para desinflamar essa bursa. Mesmo assim, a gente fez isso, não melhorou, aí a gente utiliza esse aparelho aqui, que chama terapia por ondas de choque. É o que tem de mais moderno hoje no tratamento de bursite. Que legal, doutor. É um aparelho bem legal. É como se fosse aquela litotripsia, já ouviu falar? Que quebra cálculo de rim. É um aparelho. Ele é primo dele. Que demais! E ó, doutor, quem é uma pessoa aqui, né, que tem vários movimentos repetitivos, principalmente na cozinha, é Leonardo, não é, Léo? É isso aí aqui, doutor, ó. A gente mexe, ou a faca, né, o próprio movimento da faca também. Eu falei pra eles que eu sinto muita dor aqui, no cotovelo e no ombro também, justamente por causa desse processo repetitivo, né, como o senhor disse. Ótimo. Então, o processo repetitivo, o mais comum ainda é a tendinite, Léo. Sim. Mas, por exemplo, se você cozinhar, você está numa posição ótima e está bem ergonômico para você. Mas se, por exemplo, se ficar muito tempo encostado com o cotovelo aqui, ou se ficar com, por exemplo, o braço acima do ombro, aí começa a sobrecarregar não só o tendão, como a bursa. Então aí pode ser que você tenha uma bursite e uma tendinite. Os dois associados. E existe alguma maneira, por exemplo, de prevenir? Porque eu sei que dói, eu sei que vai doer. Nem sempre, às vezes dói um pouco mais, às vezes dói um pouco menos. Existe algum tratamento antes de doer? Antes de doer. A prevenção, Léo, na verdade, é uma das coisas que a gente mais orienta no consultório. Antes de inflamar, vamos prevenir esse tipo de patologia. O principal, Léo, é realmente a gente fortalecer essa musculatura. Quanto mais essa musculatura estiver forte, menos sobrecarga vai ter na bursa. Então, menor a chance de ter uma bursite, por exemplo. Que interessante. Bacana. Tem perguntinhas aqui. Vamos lá para a pergunta. Boa tarde, Abiane, chefe Léo e doutor. Fui diagnosticada com bursite e tendinopatia no ombro direito em março desse ano. Já fiz 10 sessões de fisioterapia e estou indo para mais 10. Vou 2 vezes na semana. Ainda sinto um pouquinho de dor e piora com o frio. Essa demora para cura é normal? Obrigada, Jaque. Um beijo para você, Jaque de Niterói, Rio de Janeiro. E aí, doutor? Jaque, a sua pergunta é ótima. Há um pouco tempo atrás, eu vim com você falar sobre a artrose. A artrose não tem cura, lembra que eu falei? Mas tem tratamento. A bursite é o contrário. Ela tem cura. Essa é uma notícia boa. Fazendo o tratamento correto, tem cura. Realmente, 10 sessões de fisioterapia, Jaqueline, é pouco ainda. Então, precisa fortalecer mais essa musculatura do ombro, porque assim a gente vai conseguir melhorar esse quadro seu. Então, 10 sessões de fisioterapia geralmente é pouco para os pacientes. Tá bom? Boa, então 10 sessões ainda é pouco, então ela vai continuar fazendo mais fisioterapia, continuar no tratamento e ela vai curar. Tem cura. Por isso que a gente tem várias opções. Então a gente começa realmente com medicamento, analgésico, anti-inflamatório, fisioterapia. Não melhorou, a gente pode ver de fazer uma punção nessa bursa e injetar um medicamento nele. Não melhorou, aí a gente pode lançar a mão, por exemplo, do tratamento de ondas de choque, que tem 80% de bom resultado. Que legal. Além dos movimentos repetitivos, o que mais pode causar uma bursite? O que mais pode causar? A bursite também tem algumas artrites reumatoides, tumores, que faz com que o que acontece? Aumente o líquido dentro da bursa. Aumentando esse líquido, ele inflama e forma a bursite. E tem bastante no quadril também, não tem, doutor? No quadril. Um caso muito comum é o pessoal que vai jogar bola, por exemplo, no gol e pula e bate muito com o quadril no chão. Inflama essa região e aí forma essa bursite. E essa coisa de que no frio dói mais, é verdade, não é, doutor? É verdade. No frio, na verdade, tem várias inflamações que surgem, principalmente devido àquela rigidez matinal que a gente tem. Então a gente acaba inflamando não só a bursite, a tendinite, muita gente sofre de hérnia de disco, dores lombares,
que no frio elas são acentuadas, elas acabam piorando um pouquinho. E o que a gente poderia fazer para a gente melhorar? Porque você falou uma coisinha legal do alongamento, mas às vezes a gente já acorda no desespero. Você já acorda atrasado, daí você mal levanta da cama e você já vai fazendo as coisas. E às vezes você até trava o corpo numa dessas, né, doutor? É verdade. Se fosse para dar uma dica para gente, para as pessoas que já têm um pouquinho de dor. Uma dica é principalmente alguns exercícios que são rápidos, que além do alongamento, que seria puxar a mãozinha para trás, para girar o ombro. Então, quem tem bursite no ombro, você fazer 10 movimentos para trás e 10 movimentos para frente, lubrifica a articulação e aquece o nosso corpo para enfrentar o dia a dia. Gostei da dica. Doutor, tem mais perguntinhas. Vamos aqui, coloca pra gente. Da Ana Lúcia, de Anápolis. Boa tarde, doutor, estou com os meus tendões do ombro todos rompidos. Tem alguma coisa a ver com bursite? Posso procurar tratamento ou só cirurgia? Um beijo para você, Ana Lúcia. E aí, doutor? Ótima pergunta, Ana Lúcia. Então é o seguinte, os tendões rompidos, iniciou-se um processo de tendinite. Essa tendinite acabou não melhorando e aí acontece a ruptura do tendão. Tá. Associado a essa ruptura do tendão, a gente tem o quê? Pode ou não estar associado com a bursite. Afinal, a bursa, ela protege o nosso tendão. Então, se rompeu o tendão, pode ser que essa bursa também esteja inflamada. Aí tem tendinite e bursite. Para avaliar a sua ruptura, tem o grau. Até 50% da ruptura do tendão, a gente consegue reverter através do tratamento não cirúrgico, tratamento conservador. Por exemplo, onda de choque, a punção com infiltração com medicamento. Mas quando ela perde movimento e ela não melhora, mesmo fazendo todos esses tratamentos, aí a indicação cirúrgica para realizar tanto o reparo desse tendão, como também, olha que interessante, a gente retira essa bursa. A gente faz o que chama-se de bursectomia. A gente opera o ombro, reconstrói o tendão, e tira essa bursa. A pessoa, em vez de mais de 160, vai ter 159 bursas. E aí não volta mais. E aí não volta mais. Mas, em compensação, o local não vai estar tão protegido assim como, por exemplo, sofrer um novo impacto. Por isso que a orientação do que está causando a bursite é fundamental. Para a gente prevenir, né, melhorar e não ter mais dores. Porque se você ficar com uma dor insuportável, aí é cirurgia. E realmente, Abi, é uma dor muito forte. Eu acredito que no consultório, todo dia vai muita gente com bursite nos locais ombro, quadril, joelho e pé. Muito bom, doutor. Muito obrigada, viu? De nada, Abi. É um prazer estar aqui com você. Seja sempre bem-vindo. Mandar só um beijo pra minha esposa, que dia 24 é aniversário dela. Amo você. Ai, viu? Coisa linda. Como que é o nome dela, doutor? Marina. Marina. Um beijo pra você, viu? E feliz aniversário adiantado. E a gente já espera vocês no próximo mês, então. Daí traga a Marina junto, por favor. Obrigado, viu, Abi? É um prazer. Eu que agradeço. Você de casa, aproveita, segue o doutor, que é inteligentíssimo, viu? E atende todo mundo muito bem. @doutordr.felipepires. O YouTube é Doutor Felipe Pires, tudo junto. E o WhatsApp da clínica é o WhatsApp também, né, doutor? Isso. É o 12988433333. Clínica Mais Pires. Eu vou lá, hein, doutor? Você é sempre bem-vinda lá, viu, Abi? Um beijo. Ótimo final de semana, viu?